Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Vocês acabam de adentrar a zona de alerta spoiler. Siga por sua própria conta e risco. Eu sou Fernando Caruso, aqui comigo está meu fiel companheiro de todas as jornadas, de todas as séries, livros e filmes, Jair Saavedra. Tudo bom, Jair? Opa, tudo ótimo. E hoje eu tô muito empolgado com esse episódio, porque a gente tem uma participação de luxo, um verdadeiro nome de peso que está aqui conosco. Senhoras e senhores, uma salva de palmas pro mestre de todos os tempos, Antônio Fagundes. Opa, obrigado, Caruso, obrigado pelo peso, embora eu tenha emagrecido nessa pandemia, viu? Olha, eu já quero começar falando do meu primeiro encontro com você, lá atrás, na participação que eu fiz em Carga Pesada, que foi algo que me marcou profundamente, porque eu vou ser muito sincero, eu sempre fui um ator mais de teatro e tal, então nesse momento mais jovem, na televisão, eu acho que eu era um ator mais displicente. E aí, eu cheguei pra gravar, vi ali as minhas falas e tal, mas eu não sabia que eu ia contracenar com você. Então, na hora eu descobri que eu ia contracenar com você, então tive esse baque. E em seguida tive um segundo baque que o diretor me avisou que metade das minhas cenas iam ser feitas em cima do caminhão. Não é tipo dentro do caminhão, não, em cima, lá na carga. Então tive que, ter esse jogo de cintura. E quando eu fui contracenar com você provavelmente não vai lembrar disso, eu fui te cumprimentar e você falou, cuidado, que não, tô com uma queimadura aqui. Eu falei, opa, não, desculpa, não, cuidado só pra você não se manchar com o creme da queimadura. E aí você me contou que no dia anterior, ou 2 dias antes, você foi fazer uma cena no motor do caminhão, que tinha que abrir alguma coisa ali, saiu um vapor e queimou, e aí eu vi a queimadura. Rapaz, a queimadura era o tamanho de um iPhone no antebraço. E você era grande, você já tava no dia seguinte gravando, e aquilo, rapaz, olha, aquilo mexeu comigo, com uma toca que eu pensei, se o Antônio Fagundes, que tem um currículo pra ser uma diva, tá aqui gravando, mesmo depois se queimou e não tá preocupado com a queimadura, tá preocupado se vai manchar o colega, de que foi tão solícito e atencioso e tal, que eu pensei, olha, a partir de hoje eu não vou reclamar de mais nada, vou prestar mais atenção no meu... Você é um ator melhor. Então eu quero agradecer a lição que você me deu, sem dar lição nenhuma. Mas aí tem duas coisas. Uma é que o caminhoneiro, ele é durão, né? Uhum. Então ele queima e segue a estrada. Né? Então eu estava dentro dessa filosofia aí. Na verdade, eu me queimei naquele dia, eu fui para o hospital e voltei para continuar a gravação. Né? Caramba! Evitou lá mostrar o curativo e deu certo, fomos continuando gravando, né? E segundo, foi um prazer para mim trabalhar com você, né? Ver você ali, eu falei, que delícia! O Carga Pesada tinha essa coisa maravilhosa, porque cada episódio a gente chamava atores diferentes para fazer as participações, e a gente acabou contracenando com gente maravilhosa, como no caso você, né? Sempre tão gentil, continua sendo tão gentil, e eu continuo impressionado aí com essa habilidade. Eu tentei fazer isso na vida, já passei mal no meio da gravação de vomitar, botar os bofs pra fora no meio do estúdio, falar, não, eu vou continuar, mas aí eu continuei vomitando e não consegui continuar. Mas um dia eu chego lá. Você que fez muito teatro, você sabe que a gente faz o diabo em cima, né? Não pode parar. Eu já fiz espetáculo com pneumonia, com 40 graus de febre, e vermelhão ali da febre, e o público nem percebeu, né? Não, e às vezes a adrenalina do teatro até ajuda, né, a carregar aquilo ali adiante, né? É verdade. Mas saindo agora um pouco dessa área, vindo para o futuro, né? Porque eu sei que você já tá aqui gravando com a gente, mas você tem o seu próprio podcast, você gravou vários episódios aqui no G-Show também. Conta pra gente aí, pra galera que acompanha aqui o Alerta Spoiler, um pouco sobre o seu podcast, o Clube do Livro. Eu estava fazendo aquela novela Bom Sucesso, né? E na novela eu fazia um editor, um dono de uma editora e tal.
Mas eu, particularmente, eu gosto muito de ler, eu leio sempre. Então, eu estou sempre com um livrinho debaixo do braço, porque qualquer 10, 15 minutos que tem ali de folga vai iluminar a cena, eu sei que vai demorar, eu sento num cantinho ali e fico lendo. E as pessoas me perguntavam durante a gravação, o que você está lendo? Me recomenda um livro. Então, isso deu uma ideia para a gente, e o G-Show topou essa ideia de fazer um podcast que chama exatamente o Clube do Livro do Fagundes. E nesse podcast eu comecei falando sobre livros que eu tinha lido, não é nem uma recomendação, é mais comentando livros que eu tinha lido e dando algumas dicas para as pessoas que estavam começando a ler, que não sabiam como. Eu sempre entendi que realmente deve ser paralisante, né, para uma pessoa que nunca pegou num livro ou que leu muito pouco, entrar numa livraria de repente e ter que escolher um, né? Sim, sim. São 20 mil volumes ali, eu começo por onde, né? O que eu pergunto, né? O que eu tenho que fazer? Então, esse podcast acabou sendo um pouquinho, assim, de uma orientaçãozinha, assim, para essa pessoa não ficar paralisada na livraria e, ao mesmo tempo, ela ter uma vasta gama aí de possibilidade de escolha. E esse podcast acabou tendo 21 programas. Olha, né? Então, tem bastante. Eu gostei muito indicação. do recorte dele. Eu achei que as temáticas escolhidas muito boas, né? Tem um episódio sobre romances policiais, aí tem um sobre distopia, sobre Stephen King, terror, escritoras porque não era, né, Jair? Não era um cânone, né? Sim. Não era aquela coisa assim, os 10 livros que você tem que ler antes de morrer ou para ser mais inteligente. Não era nisso. Era nesse sentido, né? Até porque quem gosta de leitura, gosta de leitura. As pessoas me perguntam que gênero você prefere, e eu digo, eu prefiro o gênero livro bom. Né? Sim. Dá para pegar pelo interesse da pessoa ali, né? O que ela gostar de um gênero. Então o podcast, depois eu acabei escrevendo um livro, inclusive, sobre isso também, que chama Tem um Livro Aqui que Você Vai Gostar, né? E nesse livro eu falo de quase 200 títulos de diversos gêneros, diversos caminhos, né, para o cara descobrir lá qual é o interesse dele. Né? Porque não tem coisa mais difícil na vida do que você indicar um livro para alguém. É verdade. Né? Mesmo que você conheça muito essa pessoa, pode ser que você conheça muito uma faceta dessa pessoa, mas não conheça exatamente todas as facetas. Então, eu vou indicar um policial para um cara que não gosta de policial, é claro que ele não vai gostar da minha indicação. Então, eu fiz isso, eu indiquei tudo. Porque tem o timing das pessoas, né? Os momentos que elas estão vivendo, o tipo de coisa que elas estão lendo naquele momento. A gente tem isso também. Eu tenho, né? Às vezes eu quero escolher um filme, eu falo, o que eu vou ver? Eu tenho aqui na minha casa eu tenho aqui todo o Kurosawa, eu tenho todo o Jarmusch, eu tenho o que eu quiser aqui, Scorsese, eu tenho Fellini, eu tenho, enfim, se eu quiser escolher um filme aqui, Hitchcock, eu tenho em casa. Mas tem horas que eu quero ver um filme de ação, tem hora que eu quero ver um filme de herói. Cada dia a gente é uma pessoa diferente, né? E aí tem um filme ou um livro para isso. Exatamente, mas o livro mais delicado, porque ele vai passar com você, dependendo da sua velocidade de leitura, 1 semana, 2, né? Então, é uma convivência. É uma convivência, exatamente. Sim, inclusive eu fiquei até surpreso com isso, porque esse também é um hábito que eu tenho porque a gente sabe que nas gravações a gente espera bastante, né? Nossa. Então quando a gente transforma o tempo de espera em tempo útil, é só alegria. É quando eu mais leio, né, Caruso? É quando eu tô gravando. Sim. Quando eu tô gravando, eu chego a ler 4 livros por semana, né? Uau! A minha média de leitura é 1 a 2 livros por semana, tranquilamente, né? Trabalhando, quando eu estou trabalhando. Quando eu não estou trabalhando, dá para ler mais. Mas quando eu estou trabalhando, 1 ou 2 livros por semana. Mas gravando ou filmando. Não, e aí a minha mochila de gravação era livro, uma revista em quadrinho, uma outra revista, e comecei o hábito de, quando eu sabia que as gravações iam demorar mais, de levar um tablet com as séries que eu tava vendo, que aí eu ia adiantando. Outra possibilidade. É uma maravilha. Mas isso é o que a gente faz aqui também, de uma certa forma, com as séries, né? Tipo, da mesma forma como você procura indicar os livros e indicar livros o suficiente para ter um interlocutor do outro lado que, pelo menos uma
uma indicação sirva, a gente faz isso aqui com as séries, né? E eu queria saber de você, Fagundes, como é o seu hábito de assistir séries? Em que momento do seu dia você assiste a série? Você vê um episódio inteiro? Você para no meio? Como é que é o Fagundes espectador? Bom, primeiro eu prefiro assistir à noite porque o telefone para de tocar, né? Então, não tem ninguém enchendo o saco, então você sabe que vai poder assistir inteiro. E eu confesso a você que eu gosto de maratonar, eu gosto de esperar a série estar inteira, porque se eu tiver naquele dia louco e se a série for realmente muito boa, eu termino aquilo em 24 horas, né? Eu fico sem dormir, eu levanto no intervalo só para ir no banheiro e volto e assisto inteiro. Então, por exemplo, a gente é fanático aqui em casa pelo Grey's Anatomy, né? E o Grey's Anatomy, ele tem 24 episódios cada temporada. Então, é bastante. Você, para maratonar, mesmo que você seja um herói, você leva uma semana, né? E aí tem 50 temporadas, né? Tem uma coisa assim enorme, né? Sei lá, 20 temporadas, né? Tá no número. Você já deve estar quase formado em medicina. Tá na 18ª, não, ela já se doutorou, já é dona do hospital, né? Então, a gente sabe que são 24 episódios e a gente vai precisar de tempo para ver, mas ao mesmo tempo que a gente dá aquela enfiada. Então, a gente já sabe que tem a 18ª temporada aí, já está com 10 ou 12 episódios indo pro ar, nós vamos esperar os 24. Espera acumular. Quando alguém vem falar alguma coisa, não quero saber, porque a gente não quer spoiler. E em relação aos gêneros, tem tipo um gênero que é para um determinado momento do dia da vida e o outro gênero para outros, ou é a moda da casa? Tem um pouquinho, mas série menos, né? Mas continua aquela regra do gênero série boa, né? Entendi. Essa regra eu acho que é importante. Mas aí é importante também que a gente defina o que é livro bom, o que é série boa. Por isso que o meu livro chama Tem um Livro Aqui que Você Vai Gostar. Porque é bom para quem, né? É bom. Quem é que gosta de livros sobre futebol? Quem gosta de futebol, né? Eu, particularmente, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu já fui atrás de livros sobre futebol e encontrei livros fabulosos sobre futebol, embora eu não seja um aficionado do futebol, não seja um torcedor fanático por nenhum... Interessante. Então, de repente, eu tenho aí uma série de livros que eu recomendo, que eu li, que eu gostei, e que as pessoas vão falar assim, pô, mas você gosta disso? Eu gosto disso, como eu sei que tem um monte de gente que gosta também. Então, se o cara gosta de comédia, eu tenho um monte de comédias que eu adorei ter visto e que talvez sejam comédias próximas do meu gosto, mas algumas eu sei que eu posso até falar que são boas porque são muito bem feitas, com grandes atores e uma história muito engraçada. E assim por diante. Então não tem preconceito com gênero. Eu tenho preconceito com o preconceito. Eu acho que uma pessoa que tem preconceito, ela está perdendo metade da vida dela, né? E a outra metade ela não está sabendo usar. Em qualquer sentido, não é só na escolha de um livro, é na vida, né? A pessoa preconceitos, ela tá deixando de gostar de coisas, né? Está assinando embaixo a sua ignorância, porque o preconceito é fruto de uma ignorância, né? Ignorância é uma coisa que ainda dá para ser consertada, é só você se informar que você deixa de ser ignorante. Agora, tem algumas pessoas que são burras no seu preconceito. Aí, a burrice é um problema, porque a burrice não tem solução. É mais difícil de consertar, realmente. Você falou dessa mistura de gêneros, eu lembrei agora do Curta Barbosa, que eu revi ontem, que eu tinha visto criança, que é uma história sobre viagem no tempo e futebol, né? Olha só, Barbosa, você foi desenterrar isso aí. Cara, adoro esse curta. É muito bom, eu vi hoje. É maravilhoso. Continua bom. Realmente ele continua atual, né? Sim. Não, e mistura duas coisas que normalmente a gente não vê tanto, né, no audiovisual, né, Gê? Sim, não, é futebol com viagem no tempo, com imagem documental, com imagem de ficção,
passando de um tipo de linguagem para outro. Jorge ali, né? Furtado, Aquela coisa né? Jorge Furtado. Pois é. É um gênio. Eu fiquei muito feliz de ver esse curta também com o Viagem. Até porque, Fagundes, eu vou aqui me abrir pra você. Eu tinha uma ideia de série que eu queria um dia fazer o pitching pra Globo, pro Globoplay e tal. Já falei isso aqui no podcast, que é muito baseado em carga pesada, mas no espaço, fazer uma espécie de carga pesada no espaço de ficção científica. Fico feliz de saber que você tá aberto a todos os gêneros, porque é possível que um dia chegue essa proposta aí pra você. Inclusive porque o carga pesada hoje, por exemplo, já ia ficar pesado demais pra mim, mas no espaço, sem gravidade e tal, já resolve um dos aspectos. Fácil, né? Com raio laser e tal. Pronto. Então, fico feliz de você estar aberto a essa possibilidade, que agora eu tenho só que preparar esse pitching aqui pra já dizer, tipo, Fagundes não é contra. Como sou o primeiro da fila. Eu achei que você ia achar o limite do Fagundes agora. Não, olha aí. Sensacional. Muito bom. Bem, vamos lá. Eu preciso saber aqui agora qual é a sua... Você já falou de Grey's Anatomy, né? Mas qual é a sua série preferida no momento, essa última que te empolgou mais, assim, que foi uma espécie de uma descoberta? Olha, uma que eu realmente me tocou muito, chama Dan. Dan. Eles não traduziram, não sei porquê, que seria eles, né? Ah, entendi. Dan, em inglês, né? Uhum. Que é uma série que fala sobre racismo. Mas racismo na década de 50, num subúrbio dos Estados Unidos, onde uma família negra aluga uma casa onde só tem brancos naquele bairro. Então, imagine você, na década de 50, o auge do racismo americano, essa família negra de classe média, com poder aquisitivo, que aluga essa casa lá, é o pai, a mãe e duas crianças, duas meninas, né? E essa série mescla um pouco esse racismo com terror, tem terror no meio. Sim. De vez em quando vira uma coisa de terror. Mas eu digo a você uma coisa, quando vira terror, é o alívio da série. Caramba! Porque o racismo é uma coisa tão violenta, uma coisa tão... opressora, né? Claustrofóbica. Tão, sabe, forte, tão horrível de se ver, que o horror... Quando aparece um monstro, é quase um alívio. Que é fácil de resolver. Agora eu saí da realidade, né? Porque quando você está na realidade, é o verdadeiro terror. Então eu achei que eles foram realmente muito sábios, inclusive de colocar como relief, né? Como eles chamam, alívio, né? Os momentos de escape. Eu vi uma série, você descrevendo essa Dem, que eu achei bem parecido. Já viu essa Dem? Não. Não, tá na minha fila, porque me lembra muito o cinema do Jordan Peele, né? Ah, sim, do que Nós, fez o... aquele... Corra, o Nós. Tem um pouco do Almodóvar, porque ele mexe com aquelas cores do Almodóvar. Então, é tudo muito alegre, é tudo muito colorido, é tudo muito bonito, tudo muito limpo, tudo muito esteticamente bem colocado, e é um horror o que acontece por baixo, né? Nossa. E isso tá onde? Tá no Amazon Prime. Eu acho que é no Prime. Uma outra que eu vi que pareceu bem com essa descrição que você fez, Fagundes, foi o Lovecraft Country. Sim, eu vi também. Nossa, eu achei essa série bem diferente, porque ela ao mesmo tempo ela fala de coisas muito verdadeiras, tem até personagens que existiram, né, na história americana, e mistura também com o fantástico, tem essa mistura de gêneros também, e atores incríveis, nossa senhora. O ator tem esse nome, né, porque o Lovecraft foi digamos, o pioneiro das histórias de terror, né, então foi um inspirador de Stephen King, essa turma toda aí, né. O Kuntz, então é uma turma que se inspirou no Lovecraft, né? Podcast Alerta Spoiler. Ouça pelo G-Show ou pelas plataformas digitais de áudio.